O Internacional segue no mercado de transferências buscando reforços para o restante da temporada. E um atleta que é promessa do Fluminense e estava negociando com o Inter está com o caminho aberto para desembarcar no Beira-Rio. Tudo bem, senhores? Grande abraço para vocês. Bem-vindo aqui ao A Dupla. Vamos falar sobre o Miguel, o garoto Miguel. Antes disso, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações, ou deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações, tudo isso que a gente pede para vocês todos os dias. Atingimos a marca de 20 mil seguidores, mas a gente quer mais e quer com a ajuda de vocês. Hoje, a principal notícia, e que saiu agora há pouco, foi uma decisão da 9ª Vara da Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro, que determinou a rescisão contratual de Miguel, meia de 18 anos, que estava no Fluminense e que agora está sem clube. E por que o Internacional tem uma relação com isso? Porque o Inter já demonstrou, inclusive publicamente, o interesse nesse jogador, o interesse no Miguel. Inclusive com tratativas já sendo feitas com o empresário, que é o pai do próprio jogador. Ele mesmo, o pai do Miguel, já admitiu que o Inter fez um contato, demonstrou interesse e que havia ficado meio que acordado entre Inter e a parte do jogador que, enquanto o imbróglio jurídico não fosse resolvido, a negociação estaria congelada, mas quando saísse a sentença, ele ia procurar o Internacional para fechar o acordo. E a sentença saiu exatamente nessa quarta-feira. O que a juíza decidiu e o que é esse processo? O Miguel, ele não teve acesso a aumentos salariais, reajustes salariais que foram prometidos pelo Fluminense em contrato. Ele atingiu as metas e não recebeu esses reajustes. E aí, isso foi virando uma bola de neve. Essa dívida foi virando uma bola de neve. Tanto que chegou à marca de 6 meses sem ele receber esse valor, o que permite que ele possa pedir a rescisão contratual unilateral. Mas não foi só por isso que o jogador pediu a rescisão contratual unilateral. O que se fala lá no Rio de Janeiro é que o pai do Miguel estava descontente, claro, com os atrasos de salário, com a falta desse pagamento que havia sido prometido pela direção do Fluminense, mas também com o fato do Miguel não estar sendo aproveitado pela comissão técnica do Fluminense, do Roger Machado. A direção argumentava que não podia interferir na escalação do jogador, mas de qualquer maneira o mal-estar ele foi criado. E aí houve o processo que demorou 3 meses para ser julgado na Justiça e agora teve uma decisão final. A juíza, a doutora Daniela, da 9ª Vara do Trabalho, disse que o reclamante não pode ser obrigado a permanecer vinculado à ré, que no caso é a instituição do Fluminense, contra a própria vontade. Até porque o próprio Fluminense já admitiu que rompeu o contrato porque o Fluminense, em determinado momento no processo, alegou que ele abandonou o emprego, porque o Miguel não se apresentou mais a partir do momento em que ele pediu a rescisão contratual. Ele não apareceu mais lá no CT do Fluminense. E aí o Fluminense alegou abandono de emprego. Então a Justiça determinou que não existe mais esse contrato, o Miguel não é mais jogador do Fluminense, determinou ainda que o Fluminense pagasse o valor de salários, os valores atrasados, mais percentuais de férias, de 13º, de FGTS, todos os impostos que isso inclui, pagasse em 8 dias para o jogador. Então está sentenciado pela Justiça que o Miguel não é mais atleta do Fluminense. Tem outro ponto, e aí a gente vai aprofundar nisso. O Fluminense vai recorrer. E o Inter tem inseguranças quanto à questão jurídica dessa possibilidade. Vocês lembram do que aconteceu com o Oscar? Foi algo parecido. O Oscar conseguiu a rescisão contratual com o São Paulo na Justiça, veio jogar no Internacional e aí em algum momento aquela rescisão contratual caiu. E aí ele não pôde mais jogar no Internacional. O Inter tem medo de que isso aconteça, tá? E não se descarta a possibilidade de até um acordo com o Fluminense. Mas isso é algo ali pra frente. A questão é, ele está livre para atuar e negociar com o Internacional e para ser registrado, enfim, ser contratado pelo Inter, e isso é algo que deve acontecer nos próximos dias. A direção do Internacional, também cercada pelo seu departamento jurídico, deve avançar nas tratativas pelo Miguel ao longo dos próximos dias. E aí chegamos à pergunta, quem é Miguel? Miguel é um jovem jogador, uma das promessas mais faladas na base do Fluminense, que revelou grandes jogadores ao longo dos últimos anos. Vamos aí, o Marcos Paulo, que está indo para o futebol português, teve o Richarlison recentemente, que passou pelo Fluminense também. O Fluminense tem lançado bons jogadores, e um dos mais falados era o Michel. Tanto que ele sobe para o elenco profissional em
com 16 anos, há 2 anos atrás, foi em 2019 que ele subiu. 2 anos atrás, com 16 anos, ele sobe para o elenco profissional. Só que não teve tantas oportunidades. Ele tem 20 jogos pela equipe de cima, nenhum gol e 4 assistências. Eu olhei alguns vídeos e eu olhei alguns jogos desse jogador. Ele é um meia, ele não é um atacante de lado que o Inter procura. Ele é um meia. No Fluminense, no time de cima, ele até atuou pelo lado do campo em algumas oportunidades, porque tinha o Nenê, porque tinha o Paulo Henrique Ganso, porque o Fluminense tinha outros jogadores para colocar no setor do meio campo. E até por isso ele não tem tanto espaço assim no time de cima, e até por isso a relação entre ele e o Fluminense acabou não sendo tão boa. Mas ele é um meia, não é exatamente o ponta que o Inter procura. Mas é um jogador interessante, muito promissor, muito habilidoso, tem uma bola parada muito boa, bate muito bem na bola, faz lançamentos muito precisos, e o Inter está de olho nesse cara, principalmente pelo que ele pode render ali no futuro. É um jogador que, enfim, se desabrochar, se render, o Inter pode fazer uma grande venda por esse atleta, e é um dos objetivos dessa direção, descobrir novos talentos para que possa vender esses novos talentos por um preço bom. Ele chega para o time profissional? Não é uma pergunta que eu tenho resposta. Tem possibilidade do Inter ir lá e contratar ele, botar no time sub-20 e ver como é que ele rende. Até por conta dessa insegurança jurídica. Ver como é que ele rende e aí depois subir para o elenco profissional, se o rendimento dele for adequado. Mas assim, pela qualidade do jogador, pelo conceito que se tem desse atleta, dificilmente ele ficaria muito tempo no sub-20, logo ele subiria para a equipe principal, tá? Ainda hoje eu vou trazer mais conteúdo aqui no A Dupla. Teve a entrevista coletiva do novo vice-futebol colorado, Dr. Emílio Papaléu. A gente vai atualizar ainda isto ao longo dessa quarta-feira. Tem Diário do Inter depois, logo à noite. Segue no canal, te inscreve, ativa as notificações e deixa aqui teu like também. Beijo!